Olá, pessoal. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um programa Uma Boa Ideia no Ar. Hoje o nosso tema é cidadania e juventude. A gente está numa época com novas perspectivas, novos horizontes, final de ano, ano novo chegando. E sempre estamos pensando o que vai acontecer nesse ano novo que virá. E uma das coisas que sempre moveu o mundo, as transformações da sociedade, é a nossa juventude, né? Quem já foi jovem lembra como se mobilizava no passado, quanto interagia com as questões de cidadania, e hoje também isso acontece. Maior grau, menor grau, como que a gente está vendo o nosso jovem de hoje, né? Depois da pandemia, muita gente tem pensado, o jovem está meio apático. Será que foi a pandemia? Ou será que foram as redes sociais? Ou será que foi a sociedade como um todo? Bom, para discutir um pouquinho esses temas, a gente trouxe hoje duas convidadas especialíssimas. Aqui ao meu lado temos a Andréia Freitas, que é cientista política e coordenadora do Núcleo de Educação Política da Unicamp. E a Cláudia, gente, ela é socióloga, ela é cofundadora da Minha Campinas, que é uma organização de participação social em Campinas. Ela atua há mais de 10 anos no terceiro setor, foi uma das articuladoras da campanha de mobilização Cada Voto Conta, que incentivou a tiragem de títulos de eleitoras de jovens de 16 a 17 anos. Exato. E para conversar, para contextualizar um pouco, a gente traz também um questionamento que a gente pegou na rua quando a gente pensou em trazer esse tema, né? E conversamos com várias pessoas e a gente achou um depoimento, um questionamento muito significativo. Você pode colocar, Helena? Sim. Olá, meu nome é Daniela e gostaria de saber como os jovens de outras bolhas se mobilizam. Pois na minha bolha, graduada e de classe média, meus amigos e amigas se interessam por disseminar informação. E como é com os jovens das outras bolhas? Então, é isso, né? A Daniela, ela perguntou, olha, a gente dissemina, checada as informações, né? Mas como ela falou, ela está numa bolha. Como que são os jovens? Eles estão só disseminando, eles estão construindo essas notícias. Como que você vê o jovem hoje em dia, Andréia? O que a gente tem visto nos últimos anos, não só falando de juventude, é uma diminuição da participação como um todo, da sociedade. Quando eu falo participação, algumas pessoas talvez vão pensar na eleição e no quanto engajadas alguns grupos estavam, os dois grupos rivais estavam. Mas não é só sobre a política eleitoral ou a política partidária. É a participação no dia a dia da sociedade, a participação enquanto cidadão para mobilizações no seu bairro, para mudanças na escola, no posto de saúde e assim vai, né? Então, é diferente dessa participação eleitoral, embora ela faça parte desse conjunto de participações, digamos assim, que estão aí colocadas na sociedade. Então, o que a gente tem visto é que nos últimos anos, e isso vale para o mundo inteiro e para todas as idades, não só para os jovens, o engajamento enquanto cidadão das pessoas tem diminuído. Assim como tem diminuído também a adesão a valores democráticos, que é a essência do que é essa ideia de participação. E aí, quando a gente fala do jovem especificamente, o que a gente vê muito, o que a gente acompanha através de pesquisas tipo survey, é que os jovens acabam sendo muito reflexo dos seus pais. Em que medida? Se seus pais participam politicamente, se eles têm acesso a bom conteúdo de informação pela mídia tradicional, se eles leem jornal ou se eles assistem o jornal ou a televisão sistematicamente, eles tendem a ser melhor informados e a participar mais da vida social. Jovens que, por outro lado, têm pais que não participam, que não entendem o caráter da cidadania, né, não se colocam nesse papel de cidadãos ativos, tendem a participar menos. Então, a gente tem essas duas... isso acaba
de certa forma, influenciando. Então, é difícil mensurar, assim, é mais participativo do que era na década de 90, na década de 80, é menos participativo. É óbvio que alguns fatores aqui influenciam muito fortemente, né? As redes sociais, certamente, e a gente discutia sobre a pandemia também. Como que as redes sociais influenciam? A rede social é um ambiente muito curioso, assim, primeiro porque forma essas bolhas que surgem aí na pergunta do público. Segundo, porque algumas pessoas acabam tendo uma ideia de que o engajamento via redes sociais é um engajamento suficiente. No seguinte sentido, então, acontece um caso de discriminação, então surge aquela hashtag, e aí todo mundo se engaja com aquela hashtag. E aí, ali do sofá da sua casa, às vezes a pessoa sente que está fazendo alguma coisa. Eu não estou desprezando isso é importante enquanto mobilização. Mas o que eu estou dizendo é que essa sensação de que ele está participando através da hashtag, às vezes faz com que ele não participe de forma presencial, né? Que ele não saia do sofá. Tem um conceito, inclusive, na ciência política, que a gente diz que é o ativismo do sofá. É o ativismo da pessoa que está ali, está nas redes, está ativa, falando sobre política, mas que não está participando dos movimentos, porque já se sente participando ali naquele ambiente. Só que isso é insuficiente. A gente precisa ser completo dentro da sociedade, e a participação presencial faz parte dessa participação ativa enquanto sujeito de cidadania. Até porque quando você está na sua participação de sofá, você está só recebendo passivamente ou se engajando passivamente, mas às vezes é um engajamento a uma causa do outro lado do mundo, né? Enquanto no seu entorno ainda tem várias coisas que precisavam ser trabalhadas, né? Então, será que a gente que tenta espelhar a nossa idade ou a nossa geração nessa expectativa, porque na nossa idade, a gente que ia atrás, né, fazia cartaz, ia reclamar com o vereador ou com a diretora da escola para deixar usar quadro, alguma coisa assim, né? Eu acho que tem um processo que dificulta esse engajamento hoje em dia, que é a falta de socialização política. Então, quando esse jovem ele começa a criar essa cultura do engajamento do sofá, ele, por vezes, não se atenta ao fato de que a escola tem um problema e que ele pode se mobilizar para melhorar a escola, ou que o ônibus que ele pega todo dia tem um problema e que ele pode se engajar para melhorar esse transporte público. Ele, por vezes, acaba não se colocando diante de grupos que estão se movimentando pela sociedade. E isso vai gerando uma deficiência do ponto de vista de uma socialização política. Sabe quando a gente fala das crianças, que elas vão para a escola para serem socializadas? É a mesma ideia. Você entra dentro do ambiente escolar, começa a se relacionar com outras crianças, e você vira uma criança que aprende a dividir, que aprende a respeitar o direito do outro, que aprende que tem diferenças, né? Que aprende que eu sou de um jeito e as outras pessoas são de outro jeito. A ideia de socialização política é a mesma. Então, e qual que foi, então, o impacto da pandemia nisso tudo, né? A pandemia é mais um fator para desmobilizar o jovem, né? Porque não havia sequer a socialização normal, né? A socialização esperada de estar em contato com amigos, de estar... de ir para um restaurante, de ir para uma lanchonete, de ir para o cinema com seus colegas, né? Isso fez com que as pessoas se afastassem umas das outras, né? A gente está num ambiente, digamos assim, de retomada de um processo normal, que não é voltar para a normalidade que tinha antes, né? É construir uma nova normalidade a partir do processo que a gente passou, que de certa forma é um trauma, né? A sociedade inteira passou por um trauma. André, eu queria voltar a essa história da bolha. A gente estava conversando que
a gente aprende a fazer essas mobilizações, tanto com nossos pais quanto na escola. E a gente estava falando da importância de ser completo. Sim, o que muda a sociedade, né? É sim o ativismo sofá. Ele é uma base, tem que disseminar a informação correta, não falsa e de mobilização. Mas sem o presencial, você não muda a sociedade. Sem o presencial, sem ir lá na Câmara ou ir para a rua, a gente sabe que a gente não faz transformação. E a pessoa que falou na gravação, ela falou, sou classe média, sou graduada, faço ativismo de sofá. E a gente estava conversando, sim, ela tem seus direitos garantidos. E quem não tem seus direitos garantidos? Esse jovem tá fazendo o que presencialmente? Tem alguma coisa acontecendo nas escolas? Fantástico. Eu queria só voltar num ponto anterior, antes de partir para a sua pergunta, que tem a ver com essa história da bolha. Porque uma das coisas que a internet produz é uma socialização equivocada. E isso é um problema por conta das bolhas. Quando a gente socializa a criança e que ela se dá conta das diferenças quando entra num ambiente onde está com outras crianças, a internet não produz esse tipo de socialização, certo? Isso vale para a socialização política também. Porque na internet você acaba, por conta dos algoritmos, participando de um grupo que é fechado, da bolha, né? Então você acaba tendo pouca relação com gente que pensa diferente. E isso é muito danoso do ponto de vista dos valores democráticos, da construção de valores democráticos. E aí, indo para o seu ponto em específico, isso vai variar, óbvio, de escola para escola e de comunidade para comunidade. Mas a gente tem visto um grande engajamento de jovens em comunidades periféricas, em especial. Não só com movimentos de caráter estritamente político, mas com movimentos culturais, com movimentos tecnológicos, com movimentos de empreendedorismo. Talvez a gente não relacione esse tipo de movimento à ideia da política, mas a política está em todo lugar. Quando você se mobiliza para fazer um coletivo cultural, você está fazendo política. Você está fazendo política em vários sentidos, não só através da manifestação cultural, mas também no processo de socialização. Porque você está ali engajado com um grupo, você está ali engajado com arranjar espaços, com arranjar possibilidades de colocar a sua voz, seja por meio de música, seja por meio de arte, seja por meio de empreender dentro da sua sociedade. E aí isso é só para que isso vire o ativismo que bate na porta do vereador, ou o ativismo que vai nas escolas para criar um grêmio estudantil, para que vire um ativismo real, é um passinho, entendeu? Uhum. Esse processo de estar em comunidade e de se ver como uma comunidade, que essa é a essência da ideia de socialização. Obrigada, Andréia. A gente está aqui com a Cláudia, que tem muita experiência disso. Ela veio representando a Minha Campinas, que é essa ONG que faz ativismo em todas as idades, mas tem muita experiência agora com as juventudes em Campinas. Conta um pouco, Cláudia, o que você tem feito. Antes até de você falar, queria ressaltar, porque justamente a gente também trouxe o Minha Campinas aqui, por ser uma organização que usa a ferramenta da rede social, da internet, que tem uma super atratividade para o jovem, né? Que, principalmente no período de pandemia, que a gente teve dificuldades desse encontro pessoal, era a nossa válvula de escape, né? E aí eu queria que você trouxesse também, Cláudia, toda essa experiência da Minha Campinas nesses dois aspectos, né? Na mobilização via redes sociais e principalmente através desse público jovem. Sim, a Minha Campinas ela é uma organização que incentiva, né, a participação social das pessoas, né? Então a gente faz isso com todas as faixas etárias, né? Mas esse ano especificamente a gente atuou bastante com as juventudes. E essa questão, né, se o jovem está participando mais ou está participando menos, né, agora, exercendo a sua cidadania, eu acho que tem vários elementos e muitos fatores para ser considerado. E o que a gente percebe, talvez, é que essa descrença, né,
na participação, ou, de certa forma, na política, né, entendendo a política como a professora doutora Andréa mencionou, a política não é só as eleições, não é só os partidos políticos, mas a política é todo o convívio que a gente tem social, né, de bem-estar social, do convívio público, do que é público, né, a gente fazer parte dessa sociedade, né, que age coletivamente. Dentro política, sim, a gente vê uma certa descrença, né, e uma falta de participação da sociedade como um todo. Como a Minha Campinas atua com esse escopo da participação, a gente quer promover essa cultura, mas ela ainda não está estabelecida na nossa sociedade, exatamente por esse descrédito, né? Mas eu vejo um avanço, e acho que a juventude tem mostrado isso. A gente precisa aprimorar muito, né? Porque, na verdade, a gente tem falado mais... A impressão que eu tenho é que a gente tem falado mais de política. O que eu ouvia quando eu era criança é: política não se discute, né? A gente não discutia isso, e a gente não tem educação política. Né, a gente não tem espaços para conversar sobre isso, né? O diálogo ele está interrompido nas escolas, porque a gente não pode falar sobre isso. A juventude tem coisas para falar, né? E não é uma juventude, são juventudes, porque, como a gente disse, tem várias bolhas, né? Então, tem o jovem de classe média, tem o jovem das periferias, em situações mais vulneráveis, que é o que a gente tem atuado mais. E os comportamentos também são diferentes, né? Então, acho que a gente precisa começar, talvez, a ter mais espaços, né? De estabelecer essas conversas, esses diálogos com as juventudes, porque eles têm o que falar. E acho que os jovens, né? Talvez que o ativismo de sofá, eu acho que ele é uma porta importante, porque se está disseminando a informação, eu vejo que informação é poder, né? A pessoa tá ligada, tá sabendo o que está acontecendo, tá acompanhando, por mais que ela ainda não esteja agindo, né, colocando a mão na massa ali, indo para algum conselho, ou participando de algum coletivo, ou mesmo acompanhando mais de perto presencialmente, ela está informada, né? Isso é importante para a gente poder aumentar essa participação. E aí, em relação aos jovens, né, a gente atuou muito fortemente com eles na tiragem de título de eleitores nas eleições desse ano, que teve um aumento bastante expressivo, e eu acho que o jovem, pelo menos das periferias, né, eles têm um grito por dentro, mas talvez não tenham esse espaço para falar, porque as pautas das juventudes, elas são pautas talvez mais progressistas, né, de falar de questões que às vezes são para um público talvez mais conservador, não tem espaço, né? Que é falar, às vezes, dos direitos igualitários de gêneros, né? Falar de feminismo, ou falar também, muitos jovens atualmente de comunidades LGBTQIA+, a questão da raça, né, também, questões de racismo. Então, isso foi muito forte neles, e eu acho que houve uma participação nesse sentido de tentar também talvez ter mais representação deles, né, nesses espaços de tomada de decisão, né, onde a gente tem ainda pouca representação dessa classe e das juventudes, né, nesses espaços de poder, digamos assim. Cláudia, esses temas que você comentou são temas super importantes, que eu imagino que realmente o jovem esteja preocupado com isso, engajado, mas são temas mais gerais, né? Vamos dizer assim, para toda a sociedade, né? E pelo que eu entendi, a Minha Campinas também trabalha com temas locais. Você poderia citar um exemplo de causa que a Minha Campinas apoiou, assim, que veio de algum jovem, que veio de alguma comunidade e que a Minha Campinas apoiou, só para o nosso público ter uma ideia do que pode ser, que tipo de causa a Minha Campinas apoia esse jovem, ou que tipo de causas esse jovem traz para a Minha Campinas? Sim, acho que a gente agora está atuando bastante com essa formação política, né, para todos os públicos, mas na questão das juventudes, acho que eu gostaria de citar, então, a gente faz isso muito através de oportunidades de ação, né. A gente tiver uma oportunidade de participação, é ali que a gente vai engajar as pessoas, e a gente faz isso muito através de mobilizações, né, de campanhas de mobilização, onde a gente tem um objetivo, onde a pessoa sabe que causa que ela vai atuar, para que ela vai se engajar. E a gente fez isso numa campanha no começo do ano que chamava Cada Voto Conta, que era para incentivar, então, a tiragem de títulos de jovens de 16 e 17 anos.
que é opcional, né? Mas a gente quer promover essa maior participação. Então, foi fazer isso junto com outros jovens. Então, a gente teve 6 jovens articuladores, que foram até as escolas municipais, conversar com outros jovens, e falar, né, da importância deles escolherem nesse processo democrático, né, que são as eleições desse ano, que a gente teve um aumento bastante expressivo com isso, e eles fizeram isso de forma bastante didática e pedagógica também, né, a gente preparou uma dinâmica. Então, eles foram até as escolas, conversaram com os outros jovens, mostrando a importância, né, de forma, inclusive, apartidária, né, a gente teve uma eleição bastante dividida, mas eles conseguiram levar isso com leveza, com apartidarismo, mostrando que, né, é importante o jovem tomar consciência, né, todo mundo se conscientizar mais. Por que é importante participar, né? Que a escola que ele está estudando é uma escola que precisa de decisões que às vezes depende de uma política municipal, então vai beneficiar ele, né? Você falou disso, eu até lembrei, acho que a minha Campinas tem quantos anos de existência? 7 anos atuando na cidade. No começo existiam pautas que eram trazidas por os alunos que tinham a ver mais com a sua escola, né? Assim, algum protesto porque não permitia algum tipo de roupa, não tinha alguma coisa assim? Uhum. Ou de Saia sem preconceito. Saia sem preconceito, eu lembro dessa, ou alguma coisa da Câmara Municipal sobre transporte público. Sim. Esse tipo de pauta vem também por esses jovens. Eu estou perguntando assim, quem quiser pode propor para o Minha Campinas uma nova campanha? Sim, pode propor, inclusive é isso que a gente gostaria, né? Que tipo de campanha que veio proposta pelo público? A gente está com um grupo de jovens atualmente que é dentro de uma outra formação, né? Independente da campanha Cada Voto Conta, e a gente chegou junto com eles também uma campanha recente que é para falar da questão do assédio nas escolas. Então, como eu disse, né, eu acho que dos jovens, talvez mais periféricos, existem algumas pautas que talvez a gente precise olhar com mais cuidado, né, que são as questões, por exemplo, de gênero ou de raça. Eles têm trazido, pelo menos nesse grupo que eles trouxeram, e a campanha que a gente chama Escola Sem Assédio, que são relatos, né, de assédio sexual nas escolas municipais. Teve alguns casos, inclusive a gente viu na imprensa, né, no colégio Francisco Glicério, ou entre alunos, ou até mesmo entre professores. Então, a gente tem feito isso junto com eles. E acho que quando os jovens foram nas escolas falar com outros jovens, eles conseguem se conectar quando você traz um exemplo muito prático, né? De por que é importante participar. Então, eles citavam o tempo todo lá, né? A gente vai escolher o governador, e a gente está numa escola estadual. Então, sabia que é o governador que vai decidir a política pública, né, da educação. Então, assim, que eu me lembre que a gente atuou juntamente com os jovens, eu acho que foi muito fortemente esse ano para aumentar o número de jovens eleitores, né, e acho que foi bastante expressivo esse aumento, e agora também com esse grupo de jovens que foi proposto por eles, né, a gente fazer alguma coisa. Tem muitas questões, mas a gente tem que priorizar, né? E a gente priorizou falar, então, da questão do assédio nas escolas. Eles estão com uma campanha, chama Escola Sem Assédio, para aprovar uma política pública municipal aqui em Campinas, que tramita na Câmara de Campinas, né? De uma autora vereadora, que prevê, então, essa política de prevenção, né, à importunação e ao abuso sexual nas escolas. Se isso for aprovado, né, está em tramitação um projeto de lei, se isso for aprovado, vai beneficiar aproximadamente 43 mil alunos das escolas municipais, para que se tenha um protocolo, um procedimento das escolas de lidar com esses casos na escola. Que hoje, quando acontece, ainda não tem muito um protocolo mesmo, um procedimento de como agir, quais são os canais de denúncia, como é que a escola vai lidar com isso, e muitas vezes as direções acabam um pouco abafando esses casos, né, por não saber mesmo como lidar. Legal, muito bom, né? Esse tema a gente vê a importância. E a gente queria perguntar agora para o Minha Campinas, quem está nos ouvindo e que tiver alguma causa que queira... Estou lembrando, assim, a minha filha esses dias ficou solidarizada com a funcionária que trabalha em casa 2 vezes por semana, porque até hoje
os horários de ônibus para o bairro dela não voltaram ao normal. O pessoal aproveitou a pandemia, cortou vários horários de ônibus e até hoje não está. Então, a funcionária fica horas esperando com um número muito reduzido. Então, ela começou a se mobilizar. Não, vamos fazer um abaixo-assinado. A gente pode indicar o Minha Campinas, encamparia esse tipo, apoiaria esse tipo de proposta, de campanha? Isso. Como que funciona? Quem quiser participar do Minha Campinas, ou apoiar, ou replicar na sua cidade, como que pode fazer? Dá o caminho das pedras aí pra gente. A Minha Campinas atua de várias formas, né? A gente tem algumas ferramentas de mobilização social, por exemplo, né, ferramentas que possibilitam o cidadão mandar envios de e-mail para os vereadores, ou para secretarias, ou para o prefeito cobrando alguma política pública. Também a gente tem algumas ferramentas como abaixo-assinado online, então são ferramentas online digitais onde você pode fazer o engajamento digital, né? De forma mais facilitada. A gente pode promover isso para a cidade. A gente não consegue, às vezes, atender todas as demandas, né? Mas eu acho que as pessoas podem trazer essas pautas para a gente, e se houver, né, a gente sempre fala, né, que a mobilização ela funciona quando ela é coletiva. É muito difícil a gente conseguir alguma coisa individual ou sozinho. Então, por isso a gente também estuda bastante antes uma causa, né, faz o embasamento dela, qual a viabilidade daquilo acontecer, quais são os caminhos possíveis, quais são as estratégias que a gente vai usar para poder conseguir, para que também não seja algo frustrante para a pessoa que às vezes quer mudar uma coisa e aí ela faz e não dá certo, às vezes ela fala, poxa, realmente participar não resolve. Então a gente tem uma metodologia própria de mobilização que a gente está disponibilizando para a cidade. A gente não consegue oferecer hoje para todo mundo, mas a gente tem feito isso através de algumas formações políticas, a gente quer inclusive aumentar. Para isso a gente precisa de recursos, né, para poder viabilizar mais encontros, mais formações, mais apoio a grupos e coletivos e aos cidadãos também. Mas as pessoas podem sim procurar a gente, propor através dos nossos canais, né? A gente tem esses canais. Já vou falar. E a pessoa também pode ajudar também, né, de certa forma, acompanhar a cidade e acompanhar Campinas, né, a política, a Câmara e a Prefeitura, junto com a Minha Campinas, né? A gente acompanha o Legislativo e o Executivo e a gente leva a informação para que as pessoas também passem a acompanhar e participem mais dessas decisões de interesse público na cidade. Então, o nosso site é minhacampinas.org.br. Você pode entrar lá e se cadastrar, que você recebe um boletim nossos e-mails e fica informado. Também estamos nas redes sociais, Instagram da Minha Campinas, é o @Minha Campinas, que só procura lá, você vai encontrar. E a gente está disponível também para poder conversar. Depois eu também posso deixar o WhatsApp, qualquer coisa, se alguém quiser entrar em contato com a gente e nos seguir. E só reforçando também que a Minha Campinas, né, para manter a sua independência e autonomia, né, nas campanhas de mobilização, engajamento na sociedade civil, a gente não recebe nenhum dinheiro público, nem de partidos políticos, nem de pessoas eleitas, né? Somos uma organização apartidária, então a gente precisa muito, né, da doação das pessoas, né? Cada um contribuindo com pouco para que a gente possa fazer essa participação mais ampla e promover isso para a cidade, né? Para que as pessoas acompanhem mais o que está acontecendo e participem, porque a gente acredita que esse é o caminho para a gente garantir uma sociedade com mais justa, mais igualitária, com mais direitos, né? Queria agradecer muito, nós já estamos com 27 minutos de programa, então queria passar a palavra para a Andréia, para você dar um fechamento aí, depois de tudo isso que a Cláudia contou e dos raciocínios que a gente fez no começo, você tem uma última palavrinha e a gente passa para a agenda. Eu também tenho um projeto de educação política, o nosso mote desse ano é Política se Aprende. Eu acho que isso que a Minha Campinas está promovendo é esse espírito, né? A gente precisa aprender política e a gente precisa partir do aprendizado a partir das escolas, que é onde todos os jovens estão. Assim, seria muito importante que a nossa Constituição sendo plenamente respeitada, que a educação fosse de fato uma construção para a cidadania, como está posto lá, né? E eu acho que parte disso é trazer esse debate político para as escolas. Eu acho que organizações como Minha Campinas fazem esse papel fantástico de levar para dentro da escola a discussão de temas importantes. E eu acho que essas são sementinhas que a gente vai
plantando, mas que seria incrível que o poder público olhasse de maneira geral e que a gente pudesse alcançar todas as escolas do país com um processo de educação política e de socialização política o mais cedo possível, para que esses jovens virem cidadãos participativos e que a gente, de fato, possa mudar a sociedade, porque eu concordo plenamente. A gente só muda a sociedade participando. Muito bem. Helena, e quem que está nos ouvindo pode se engajar nos vários projetos sociais e campanhas da cidade essa semana? Olha, a gente trouxe 4 convites para você. Dia 13 de dezembro vai ter um parque muito louco do Grupo Primavera no Céu Vila Esperança. Você vai aproveitar e conhecer o Céu, que é um lugar maravilhoso lá no Vila Esperança, e o Grupo Primavera, que é outra mobilização de jovens e adolescentes muito interessante. Nós temos a queima de estoque do brechó Quero Anhumas, dia 19 e 20 de dezembro. Fica na região do São Quirino e é outra ONG que faz um trabalho maravilhoso em Campinas, você pode se engajar. Vocês sabiam que o CNPEM, que é um centro de pesquisa aqui de Campinas, que tem um laboratório Síncronton, tem uma escola de ciências lá dentro? As inscrições estão abertas até dia 16 de dezembro. E também, dia 16 de dezembro, nós temos o Circo do Direito de Ser, às 18 horas, também fica lá no São Marcos, e também é outra ONG que faz um trabalho muito interessante. Então, são vários convites para quem está nos ouvindo. Gente, todas essas informações, os detalhes dos convites, estão na nossa página boaideianoar.com.br e também no nosso Instagram, Boa Ideia no Ar, e Facebook também. E convidamos ainda todas as organizações sociais que queiram divulgar aqui os seus eventos e campanhas, entrem lá no site, cadastrem o seu evento e a gente vai passar a divulgá-los aqui. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo programa. Muito obrigado, meninas. Até mais. Muito obrigada. Obrigada.